Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar de um fenômeno que aconteceu esses dias atrás e que encanta a humanidade há muito tempo. Eu estou falando do eclipse lunar e, mais especificamente dessa última vez, da lua de sangue, quando ela fica toda vermelha. Vamos aprender nesse programa com quem entende por que os eclipses acontecem, por que eles não acontecem com a periodicidade que a gente imagina e por que a lua fica vermelha. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco, virtualmente, aqui nesta entrevista, a doutora pesquisadora Mariângela Oliveira Abans. Muito bom dia, obrigado por a senhora ter atendido ao nosso convite. Vamos começar essa nossa entrevista, a senhora se apresentando um pouco, falando para a gente do que a senhora faz aí no LNA, quais são as suas linhas de pesquisa e o que a senhora pretende mostrar para a gente no programa de hoje. Olá, Edmond. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada ao Brasil Consciência pelo convite. É um prazer, nós estamos sempre à disposição de vocês e do público também, através das nossas redes sociais. Bom, eu sou a Mariângela de Oliveira Abans, eu sou pesquisadora do Laboratório Nacional de Astrofísica, que é uma unidade vinculada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós somos o único instituto do Ministério no estado de Minas Gerais. Nós estamos no sul de Minas Gerais, incrustados na Serra da Mantiqueira, e nós somos um nicho de altíssima tecnologia no Brasil e também no mundo. Eu, como pesquisadora, além de trabalhar com astronomia, eu também sou responsável, eu gerencio a área de divulgação e ensino não formal. Além disso, eu também sou gerente nacional do Telescópio Canadá-França-Havaí, que é um dos instrumentos que o LNA coloca, via parceria internacional, coloca à disposição dos profissionais brasileiros, das instituições brasileiras. Hoje vocês não fazem nenhuma pesquisa relacionada à Lua. O que a senhora está passando para a gente são conhecimentos adquiridos durante digamos assim, a formação do astrônomo, né? Esses eventos acontecem já de uma maneira bastante conhecida pela humanidade. Então, vamos entrar na parte do eclipse. O porquê que acontece o eclipse e por que ele não acontece sempre que a Lua termina de fazer a volta ao redor da Terra? Eclipse, a palavra eclipse, ela quer dizer desaparecer, sumir, se esconder. Num eclipse, por exemplo, da Lua ou Sol, esses astros desaparecem das nossas vistas, eles somem do céu momentaneamente. E é assim que o pessoal da antiguidade explicava esse fenômeno, é assim que eles entendiam esse fenômeno. Bom, hoje em dia a gente já sabe que eles não se escondem nem desaparecem. No eclipse lunar, simplesmente a Terra se interpõe, se coloca entre o Sol e a Lua, escondendo a Lua, ela deixa de receber luz do Sol, e num eclipse solar é a Lua que vai se interpor entre a Terra e o Sol, escondendo o Sol. Assim como de dia você tapa o Sol para não ficar muito na luz, você tapa o Sol com a mão, ou você se abriga atrás de um poste, fica na sombra do poste, Você também às vezes tapa a Lua para poder ver aquele halo bonito que se forma em torno dela nas nuvens por causa dos cristais de gelo. Tudo isso que você faz com a mão ou com o poste, você está causando eclipses do Sol e da Lua, tá ok? Na verdade, no céu, o que acontece é quando a Terra passa na sombra da Lua, ou a Lua, que foi o caso do eclipse total que nós tivemos há poucos dias atrás, quando a Lua passa pela sombra da Terra no espaço. A Terra projeta uma sombra no espaço, e mesmo com ela andando, a Lua uma hora vai passar por essa sombra. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos da NASA que eu peguei na internet, e ver como é que é esse movimento da Terra e da Lua em torno do Sol. Eu vou chamar a sua atenção para o fato de que, nestas simulações,
né, nesses desenhos animados, não está em proporção nem a distância da Lua à Terra, nem a distância da Terra ao Sol, e muito menos o tamanho relativo da Terra, da Lua e do Sol. Okay? Vamos ver, então, um desses vídeos? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, nesse vídeo, nessa simulação, nós estamos vendo o Sol lá no centro e a Terra azul em sua órbita ao redor do Sol e a Lua em sua órbita ao redor da Terra. O que nós vemos, então, é que a Terra está sempre inclinada para o mesmo lado, é isso que garante que nós temos as estações do ano, e reparem que a Lua, uma hora, ela cruza o plano da órbita da Terra, vai lá para baixo, jogou uma sombrinha lá, vocês viram? Jogou uma sombrinha, passou por trás da sombra da Terra, e continua jogando uma sombra para quem está de dia olhando o Sol. Olha lá, passa uma sombra, e para de noite, que a gente agora não está vendo, ela passa lá atrás da Terra. Mas essa órbita tem um plano, e esse plano não é o mesmo plano da órbita da Terra. Vocês podem notar que às vezes a Lua passa mais para cima, às vezes passa mais para baixo. Passa mais para cima, passa mais para baixo. É isso que impede que nós tenhamos um eclipse lunar e um eclipse solar todos os meses, porque toda vez que a Lua passar atrás da Terra, não necessariamente ela vai estar no mesmo plano de órbita da Terra. A inclinação entre o plano de órbita da Lua e o plano da órbita da Terra em torno do Sol é de cerca de 5 graus só, mas é o suficiente para que a Lua uma hora passe por cima e outra hora passe por baixo, vamos dizer assim, do plano da órbita da Terra em torno do Sol. Eu tenho Interessante, um outro vídeo. a senhora me perdoe te interromper, doutora, Claro. é que pouca gente, muita gente não sabe, e esse repórter que vos fala não sabia disso até bem pouco tempo, é que a mesma face da Lua fica, digamos assim, olhando para a Terra o tempo todo, né? Ela não gira, você não vê o outro lado da Lua. Por isso que a gente sempre tem a mesma imagem. Vamos refinar um pouco essa história, Edmond? Vamos lá. A gente, na Terra, sempre vê a mesma carinha da Lua, o mesmo lado da Lua, porque o movimento da Lua em torno da Terra está travado de forma que ela sim está girando em torno de si mesma. É como se eu, na minha cadeira agora, fizesse esse movimento. Eu giro em volta de mim. Só que eu giro de uma tal forma que eu dou uma volta completa, mas a minha carinha está sempre olhando para a Terra. É um movimento travado, um movimento sincronizado, tá? Isso é assim. O outro lado da Lua existe, recebe luz do Sol, sim, quando a Lua, a gente viu no filminho, quando a Lua passa atrás da Terra ou passa na frente, todos os lados da Lua recebem luz do Sol, tá? Então, na verdade, a gente vê sempre a mesma cara, mas a Lua sim está dando volta em torno de si mesmo, além de em torno da Terra. Mas o movimento é travado e ele faz com que a gente sempre veja a mesma cara, o mesmo lado da Lua. Que tal? Interessante, né? Sincronizado, acaba vendo sempre o mesmo lado, mesmo ela estando em movimento. Interessante. Isso. Parece que o universo é um, digamos assim, um grande relógio, né? Funcionando de maneira precisa em todos os momentos, em todos os sentidos. Mas prossiga, por favor. Desculpa ter interrompido a senhora. Não, eu adoro que você interrompa, porque aí sempre vão aparecendo ideias novas e vamos explicando coisas melhores. Eu tenho aqui um segundo filme que agora vai tirar a gente da perspectiva de olhar a Lua sentados aqui na Terra e vamos olhar de novo através do espaço, né, lá longe, como que é, na verdade, o movimento da Terra em torno da Lua. A gente fala que ela fica girando em torno da Terra, certo? Mas quando você conjuga, quando você desenha esse movimento da Terra andando em torno do Sol e a Lua andando em torno da Terra, ela parece um bordado muito interessante. Vamos ver aqui um vídeo feito por um colega que vocês vão ver, vai parecer um bordado, é super legal. Vamos lá, Edmond?
Vocês estão vendo lá longe o Sol, ok? Pelo lado direito, debaixo da tela, está aparecendo a nossa querida Terra azul, com a Lua girando em torno da Terra. Mas o caminho que elas fazem no espaço está agora pontilhada, o caminho da Terra, e a Lua agora, ela não está dando a volta realmente, não é assim que parece, está parecendo um bordadinho. É porque a Lua parece que dá a volta para nós, mas a órbita dela no espaço é sempre esse bordado, essa onda que se faz, né? Esse movimento cíclico. Mas para quem está aqui embaixo na Terra, tem a impressão de que ela só gira em torno da gente. Interessante, né? Essa é uma Bem animação... interessante, quer dizer, a Terra está girando e ela está girando, né, ao redor da Terra, sempre mais ou menos caindo na órbita da Terra, algo mais ou menos nesse sentido, e formando esse desenho aí interessantíssimo, interessantíssimo. Ela gira em torno da gente, mas se você for olhar o caminho delas no espaço, é esse o caminho que elas estão fazendo. A doutora tinha algumas fotos do último eclipse para mostrar para a gente? Tem. Então, Edmond, vamos dar uma olhadinha onde foi possível olhar o último eclipse total da Lua. Eu tenho aqui um desenho, desculpem que está em inglês, eu baixei da internet e não tive tempo de traduzir. O que nós temos aqui é uma visão, um mapa da Terra, mostrando na parte bem escura, onde é noite, e onde tem o mar azul, é onde estava de dia, no intervalo de tempo em que ocorreu o eclipse total da Lua. Bem no centro da imagem tem um sino, né, delimitado por uma linha amarela, escrita em inglês, que todo o eclipse, né, o eclipse total é visível. Vocês podem ver aqui, bem no meio, está a América do Sul, tá? O Brasil do lado direito, com grandes focos de luz, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, todo mundo que estava nessa hora, nessas regiões da Terra, conseguiu ver o eclipse total da Lua. Saindo desse sino escuro central, existem duas laterais, duas abas, uma da direita, lá perto da África, e outra à esquerda, ali pelo Oceano Pacífico. Quem estava nesses lugares da África e da Europa, na hora em que o eclipse ocorreu, a Lua já estava se pondo. Então, eles não puderam acompanhar todo o eclipse. Eles viram já com a Lua se pondo, eles viram, sumiu, né? Eles viram o começo do eclipse. E do lado esquerdo, no lado do Oceano Pacífico, nós temos que quem estivesse nessas ilhas, por exemplo, do Havaí, viu o eclipse quando a Lua estava nascendo. Só que eles já olharam para a Lua com o eclipse acontecendo. Então, eles também não viram todo o eclipse, não. Bom, então, é assim que se interpreta esses mapas que a NASA e outros grandes centros disponibilizam na internet, independentemente de qual hemisfério da Terra a gente mora. Isso vale para a Terra inteira. Para falar um pouco melhor de como a gente viu o eclipse e como esse eclipse ocorreu, e principalmente para explicar por que o eclipse é vermelho, eu tenho também um vídeo da NASA, está disponível no YouTube para todo mundo, tá? E ele vai falar sobre o seguinte: por que a Lua fica vermelha durante um eclipse lunar total? É o seguinte, enquanto a Lua está na sombra da Terra, está lá passando atrás da Terra com relação ao Sol, ela não recebe luz do Sol diretamente. Claro, quando você está na sombra de um poste, você não recebe luz do Sol, você está na sombra. No entanto, a Terra continua sendo iluminada pelo Sol. A atmosfera da Terra continua sendo iluminada pelo Sol. E ela deixa passar os raios solares, porque a atmosfera é praticamente transparente. Então, a luz do Sol, que vem do Sol, penetra na nossa atmosfera, lá nos polos, ela continua passando também no Equador, e vai para dentro do cone de sombra da Terra. E é justamente essa luz do Sol, esses raios do Sol,
que são desviados pela atmosfera da Terra para dentro da sua sombra, são eles que vão iluminar a Lua, perdão. São eles que vão. Mas por que vermelho? Porque a atmosfera da Terra tem uma propriedade muito interessante que a gente vê todo dia e não dá importância, não dá bola, acha que é normal. Quando os raios do Sol penetram na nossa atmosfera, os grãos de poeira que estão flutuando, a fuligem, as moléculas, os átomos, tudo que está compondo a nossa atmosfera, faz com que a parte azul da luz do Sol se desvie muito do caminho original. Mas a luz vermelha, a parte vermelha da luz do Sol, componente vermelha da luz do Sol, vai mais ou menos em caminho reto. E é por isso que o nosso céu é azul. Para todo lado que você olhe, o céu é azul, porque a nossa atmosfera está espalhando a componente azul da luz do Sol para tudo quanto é lado. Por isso o céu inteiro fica azulado. No entanto, num pôr do sol, se fosse possível olhar o sol, a gente veria ele mais avermelhado, mais amarelado, porque essa luz passa diretamente. Por isso, a luz azul fica espalhada por dentro da atmosfera e não chega na Lua fortemente. O que chega na Lua é justamente a componente vermelha da luz do Sol, que cruzou a nossa atmosfera e foi jogada para dentro do cone de sombra da Terra. Isso também nós vamos ver. E, Edmond, que tal a gente passar agora um filminho para a gente ver primeiro como é que é a cara da Lua durante o eclipse e depois vamos entender melhor essa história da luz vermelha, dela ficar vermelha. Nós estamos olhando a Lua da perspectiva da Terra. É assim que a gente vê a Lua nas suas fases. As fases acontecem porque a Lua está girando em torno da Terra, a gente acabou de ver isso. Isso é uma simulação, não é fotografia real. Os tamanhos da Lua, da Terra e do Sol não estão em escala, tá? E aí mostra como é que a gente vê um eclipse lunar total, por exemplo, numa grande cidade. Nós temos aí a Terra, a Lua entrando na penumbra, que é aquela parte mais clara da sombra, passando dentro da sombra da Terra. Na penumbra, ela pouco perde a luz, nosso olho não enxerga. Quando ela passa na sombra total, que a gente chama de umbra, ela deixa de receber a luz do Sol. Olha lá, não recebe luz do Sol, mas recebe os raios vermelhos que são difratados, que são desviados pela atmosfera da Terra. E com isso, olha lá, a Lua entrou na sombra e só passou os raios vermelhos. Isso explica, então, por que num eclipse lunar total, a Lua parece avermelhada. Aqui nós estamos olhando a sombra da Terra e a Lua passou por ela. Esse monte de fotografias exemplificam esse tipo de coisa. O que nós vamos ver agora, Edmond? Nós vamos agora estar sentadinhos na Terra, do lado esquerdo vai aparecendo um horário, e na nossa frente a Lua está entrando na sombra da Terra. Ficou eclipse lunar total, ela está avermelhada, e conforme as horas passam, ela começa a sair da sombra, ela entra na penumbra, os nossos olhos quase não distinguem, e quando ela finalmente sai da sombra da Terra, ela volta a ser aquela lua cheia, bonita, que nós estamos acostumados. Eu agradeço bastante, Edmond, era isso que a gente precisava mostrar nesse vídeo. Muito bacana. Bom, e tem uma coisa que muita gente não sabe, né, doutora? E é uma informação que é pouco difundida, que não é só a Lua, a Lua não é o único satélite natural em órbita da Terra. A gente tem um outro satélite também, um pequeno asteroide, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre ele. É engraçado, né? A gente está acostumada de que a Lua só tem um satélite natural. Mas o que é um satélite natural? Primeiro, não é feito pelo homem. Não é um satélite de telecomunicação. Ele é um corpo que viaja com a gente, que viaja com o planeta ao longo da sua órbita em torno do Sol. Ao longo dos séculos, e principalmente dos últimos tempos, nós fomos descobrindo
que em torno da Terra, por causa da sua interação gravitacional, por causa dessa força entre ela e o Sol, existem determinados pontos na sua órbita, que a gente chama de pontos lagrangianos, né? São pontos especiais. Por que eles são especiais, esses pontos que viajam junto com o nosso planeta? Porque nesses pontos, a atração gravitacional da Terra e a atração gravitacional do Sol como que se contrabalançam e criam pontos de equilíbrio em torno da Terra na sua órbita. Esse equilíbrio pode ser estável e pode ser instável. O que é um equilíbrio instável? Quando você fica num pé só, parado, fecha os olhos, você acaba caindo para um lado. O que é um equilíbrio estável? É quando você, de olho aberto, fica de pé com as pernas bem colocadas, os pés no chão, e você não balança e não cai para lugar nenhum. Existem 2 pontos ao longo da nossa órbita, um na frente da Terra e um atrás da Terra, levando em conta o sentido de rotação dela em torno do Sol, em que qualquer coisa que se localize nessa região tende a ficar nessa região, porque as forças do Sol e da Terra se equilibram. Tanto um ponto na frente como um ponto atrás, são pontos muito estáveis. E a gente encontra, sim, uma enorme nuvem de grãos de gás, grãos de poeira, gás, moléculas, elas estão ali viajando junto conosco lá atrás, elas vêm vindo junto com a gente. Então, pode-se considerar que essa nuvem de poeira interplanetária, no fundo são grãos de poeira, como a gente vê aqui no nosso quintal, é uma lua da Terra, né? Não é uma lua sólida, mas é uma lua. E lá na frente também nós temos um outro objeto recentemente descoberto, cerca de 40 metros de diâmetro, que fica ali também um tempo nessa região. Existe também um outro objeto, que é um asteroide, que foi descoberto, mas ele não é uma lua da Terra. Ele, na verdade, é um asteroide que gira em torno do Sol, mas fica muito tempo perto da Terra. E assim como ele veio, um dia ele vai embora. Então, ele não pode ser considerado uma lua da Terra. É mais um companheiro de viagem, né? E os satélites? Onde é que a gente coloca esses satélites que olham o Sol, o satélite que observam a estação espacial? Esses daí são colocados em outros 2 pontos que estão numa linha que une o Sol à Terra, nessa linha, não na órbita, nessa linha, e esses 2 pontos, eles são mais estáveis. Então, você colocando um satélite ali, uma sonda ali, ela tende a ficar. Claro que ela pode sair um pouquinho do lugar, e isso é corrigido com aqueles jatos que a gente vê, né, quando eles acionam os motores para arrumar um pouquinho a órbita, mas é ali que eles ficam. Existe um ponto especial do outro lado da Lua, com relação à Terra, que é onde está localizado o novo telescópio espacial que saiu nas notícias, o James Webb. Tá? Ele tem a graça de estar do outro lado da Lua, com relação à Terra, então ele não está recebendo a luz noturna, a poluição luminosa que nós causamos, iluminar o céu noturno, tá? E ele também está numa posição de poder olhar todo o universo protegido da radiação do Sol, porque ele vai estar na sombra da Lua, ok? Vai estar protegido do outro lado. Okay? Então, essa são as luas, vamos dizer assim, são os nossos companheiros de viagem, que a gente não está acostumado a pensar neles. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o começo do próximo bloco. Esses estudos todos que vocês fazem relacionados à astrofísica, ao movimento do satélite natural, das estrelas, da Lua, isso também envolve, por exemplo, estudos sobre o que isso muda aqui na Terra? Tem gente que acredita que a Lua influencia nas marés, que a Lua influencia no parto de mulher grávida. É um instante só, a gente volta depois do intervalo para responder essa pergunta.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e hoje a gente está falando do nosso satélite natural, a Lua, e os eclipses lunares. No finalzinho do último bloco, eu perguntei para a nossa pesquisadora se nas pesquisas que eles fazem referentes ao nosso satélite natural, se entra alguma coisa sobre os efeitos que esse satélite teria sobre a Terra. Tem gente, como eu disse no bloco anterior, que acredita que a Lua influencie, inclusive, no parto. Há quem jure que em dia de lua cheia as maternidades ficam lotadas. Tem alguma coisa científica que a astrofísica diga a respeito disso tudo, doutora? Vamos por partes, que a resposta é longa. Bom, primeira coisa, a astronomia é uma grande área e ela pode ser dividida basicamente em 3 sub-áreas. A astrofísica, que é a parte da astronomia que se interessa pela composição química, massa, distância, movimento dos astros. A astronomia de posição, que é aquela que fornece esses grandes catálogos com posições super exatas de quasares, de outros objetos do universo, que são usados para navegação, por exemplo, navegação das sondas e manutenção dos satélites na sua órbita. E a última grande área é a mecânica celeste, que é aquela que estuda o porquê, como é que você descreve, quais são as fórmulas matemáticas que descrevem o movimento, por exemplo, dos nossos planetas em torno do Sol. Tendo dito isso, vamos lá pegar a história da Lua. Sim, a Lua tem uma influência sobre as marés na Terra, tá? Tem influência, eu sei, porque eu já perguntei, sobre, por exemplo, quando as plantações são mais ou menos atacadas por insetos, mas eu, como pesquisadora em astronomia, eu não entendo nada de medicina, eu não tenho nenhuma estatística ou não conheço nenhum estudo científico que ateste que as grávidas têm os seus bebês nas luas cheias, questões de menstruação das mulheres, essas coisas eu não posso afirmar. Lobisomem também não tem informação nenhuma. Exato, isso daí eu não tenho nenhum estudo que eu conheça que eu possa contar resultado para vocês. Então, nessa parte, eu me abstenho de qualquer comentário. Tá? Eu sei que existe o conhecimento, né, a sabedoria popular, que é baseada na experiência. Eu também não posso contestar, porque eu não trabalho com isso, eu não posso dizer nada, nem a favor, nem contra. Ok? Você fica devendo para algum outro profissional. Okay? Mas a gente pode sim falar das marés. Existe uma lei da física que diz que toda massa atrai massa. Quanto mais perto, mais forte essa atração. Quanto mais longe, mais fraca essa atração. Mas ela nunca desaparece, ela nunca para. Como se chama isso? Atração gravitacional. É uma força chamada força de atração gravitacional que tende a juntar todas as massas num bolo só. O Sol tem massa, a Terra tem massa, a Lua tem massa. Portanto, os 3 estão se atraindo. Mesmo com toda essa movimentação, existem forças de atração. O Sol puxa de um lado, a Lua puxa do outro no seu movimento. Com isso, a Lua tende a atrair tudo que está na Terra. Como a água é plástica, a água líquida é plástica, ela se movimenta, se molda rapidamente, a Lua atrai mais o oceano, atrai mais os mares. Por isso você tem maré alta, maré baixa, é a Lua atraindo essa massa de água para ela. O Sol está longe, mas também atrai. Então, é como que existisse uma regulagem entre quanta maré sobe e quanta maré abaixa, dependendo da posição relativa, da posição entre o Sol, a Terra e a Lua ali ao redor da Terra. Então, existe sim maré do mar e existe maré terrestre, sim. A Lua e o Sol também atraem as montanhas e atraem a gente. Só que a montanha não se desloca por aí, tanto quanto a água do mar. Mas nós também somos atraídos. Quando a Lua está sobre a nossa cabeça, lá no céu, ela puxa a gente um pouco para cima também. Mas é tão pouco que não dá para dizer que eu fiquei mais alta na Lua cheia, por exemplo. É muito pouco. É um efeito mínimo. Mas sim, a Lua tem essa influência. Existem outros tipos de influência
da Lua sobre a Terra, eu vou citar um exemplo. Tem animais que precisam, por exemplo, da lua cheia, tá? Tartarugas colocam seus ovos na areia, por exemplo, na areia da praia. Quando essas tartaruguinhas saem dos ovos, quando os ovos eclodem, elas estão, por instinto, elas estão, vamos dizer assim, programadas para irem para o mar, para não morrerem na areia. Elas têm que ir para o mar. E o mar é um espelho da luz das estrelas. Se tiver lua no céu, vai ficar mais claro ainda. Então, ela sai do ovo e ela sabe que ela tem que ir na direção daquela luz, né? Ela tem que ir para a praia. Existem espécies de caranguejos ou aracnídeos em que eles se reproduzem na lua cheia. Eles vão para a praia na lua cheia, na iluminação. Já me contaram que existem plantações, sim, que eu comentei, em que com a lua cheia tudo fica muito mais claro, então os insetos acabam aproveitando também a luz da lua, né? São coisas que a gente sabe que acontecem, tá? Então essas são influências verdadeiras da lua, tá? Agora, falar de destino, falar de sorte no dia, falar se você vai casar com alguém, vai dar certo ou não, isso não tem nada a ver com astronomia. Então, nessa questão, eu também não vou me pronunciar. Isso faz parte da astrologia. Eu faço astronomia. Ok, Edmond? Muito bacana, doutora. Bom a senhora diferenciar, porque tem gente que acha que é a mesma coisa. Bom, a senhora falou de astronomia, da sua carreira. O que a senhora pode dizer para quem está em casa nos ouvindo, que tem interesse, de repente, de se tornar um astrônomo? Como é que é a preparação para essa atividade? Como que a senhora chegou ao posto que a senhora está hoje no Laboratório Nacional de Astrofísica? Como é que eu fui parar lá, né? Como é que eu fui parar no LNA? Eu estudei física em São Paulo, na Universidade de São Paulo, a USP, me graduei como bacharel, e logo depois eu entrei para fazer o mestrado no IAG, no Instituto de Astronomia e Ciências Atmosféricas e Geofísica da USP, lá na capital também. Eu não tenho uma trajetória assim típica de um adolescente que se interessa por astronomia, que sabe de todas as constelações. Não, minha adolescência não foi voltada para a astronomia, foi um amor que nasceu, né, uma paixão que aconteceu durante a graduação da física, que eu comecei a interagir com o pessoal do IAG, comecei a fazer cursos, comecei a me interessar. Eu não fui logo para astronomia, não. Primeiro eu fui ver os laboratórios de física, porque eu gosto muito de experimentação, né? Eu gosto de apertar botão. E aí eu vi que não era bem minha área, fui conhecer geofísica, que também é muito interessante, mas quando eu conheci astronomia, comecei a fazer os cursos, aí eu decidi que não, é astronomia mesmo que vai ser a minha vida daqui adiante. Aí comecei a fazer pesquisa. Eu me casei com um astrônomo chileno, então eu fui morar no Chile por 2 vezes, ao longo da década de 80, 90. Depois eu voltei para o Brasil, nós dois agora trabalhamos no LNA, ele também é astrônomo, e aí eu fui, ao longo daquele caminho lá do mestrado ainda, eu fui descobrindo que eu gostava muito de interagir com as pessoas. Eu fazia parte dos cursos de verão, a gente acompanhava os professores que estavam fazendo aqueles cursos de extensão na USP, a gente acompanhava para visitar radiotelescópio, para visitar observatório, e com isso eu fui pegando gosto em conversar com as pessoas sobre astronomia, tentar ajudar a resolver dúvidas. E ao longo dos anos, esse acabou sendo o meu papel principal no LNA. Então, a minha responsabilidade é justamente fazer esse meio de campo com as escolas, com os estudantes, com os jornalistas também. Nós temos, sim, uma assessora de comunicação, uma assessora de imprensa e relações públicas no LNA, com quem a gente trabalha muito de pertinho para que a gente possa atender todo o público. E a gente, nesse ponto, a gente tem uma série de atividades, algumas nós vamos mostrar aqui justamente ligadas ao eclipse, né, que o LNA também
promove eventos públicos. Por causa da pandemia, sim, nós tivemos que parar com todos os eventos presenciais, mas a gente ficou com os virtuais. E daqui a pouco nós vamos, então, começar a oferecer eventos híbridos, ou seja, voltar um pouco à atividade presencial, mas continuar com a transmissão virtual dos eventos, para que a gente possa atender todo mundo e não só quem pode viajar, né? Porque, afinal, precisa viajar para Itajubá para poder participar presencialmente de algumas das coisas, ou no nosso observatório do Pico dos Dias, que fica entre os municípios de Brasópolis e Piranguçu, aqui também no sul de Minas. E no LNA, só para terminar, nós temos, sim, um observatório de extensão, um observatório só para divulgação, que é o Observatório no Telhado. Esse é o nome carinhoso que a gente deu para ele. É nesse lugar em que a gente oferece palestras, recebe também estudantes para até olhar o sol. Nós temos todo tipo de telescópio, incluindo o telescópio solar, que permite que a gente observe o sol sem queimar a retina. Tá? E aqui, Edmond, vou abrir um parênteses muito importante de utilidade pública. Pessoal, nunca olhe para o sol. Não tem jeito. Não adianta papel de bala, não adianta óculos escuros, não adianta fazer sanduíche de placa de raio-x, tá? Não façam nada. Filme não fotográfico. Nada de filme fotográfico, nada de virar binóculos ao contrário. Aí você diz, pô, Maria Ângela, mas e aí, como é que vai fazer? Tenho 2 saídas baratas para qualquer um poder fazer. Uma delas é você pegar um cartãozinho, fazer um furinho nele e aponta para o sol e deixa a luz passar por esse furinho e você vai projetar numa parede ou numa caixa de papelão com um fundo branco, assim, bem isoladinho. Lá você vai poder olhar um eclipse do Sol, as manchas solares, se elas forem muito grandes. E no caso dos eclipses, se você realmente quer olhar com o olho, né, você compra aquele vidrinho, aquele filtro da máscara de soldador número 14 ou mais forte. Tá? Máscara de soldador, para quem já viu, é aquela máscara de metal, só com um vidrinho assim, que os caras que fazem solda nas construções, nas metalúrgicas, usam. Né? Então, só esse aí que a gente recomenda, número 14 ou mais forte. Ok? Então, agora eu fecho meu parênteses. Tá? E eu queria falar um pouco da profissão, Edmond. As pessoas têm assim um certo... No imaginário popular, o astrônomo é sempre aquele cara desligado, que fica olhando para o céu através do telescópio, não sabe muito bem o que acontece aqui na vida, no dia a dia, né? Geralmente, se você perguntar para alguém, a primeira palavra que vem na cabeça é assim, astrônomo. É um cara louco, de cabelo comprido, desleixado, de avental branco. Isso é uma ideia, né? É um modelo, mas não é na verdade. Bom, astrônomo tem de todo tipo, tá? Tem jovem, tem velho, tem simpático, tem antipático, tem bonito, tem feio, tem mulher, né? Tem de tudo. É uma profissão como outra qualquer. A única diferença é que o nosso ganha-pão é justamente trabalhar com o universo. O universo é o nosso laboratório, né? Ou o nosso parque de diversões, né? Porque realmente trabalhar com o que se gosta é uma coisa meio rara, e quando você consegue trabalhar em algo que você gosta, é tudo de bom. Né? Como é que você vira astrônomo? Bom, para quem ainda está na escola, para quem ainda está no ensino fundamental, ensino médio, ou mesmo na faculdade, tem algumas características que a gente deve respeitar. A primeira coisa a fazer é sentar e pensar. Tá? Isso agora é uma palavra para você que está no ensino médio ou no ensino fundamental. Você tem que pensar no que o que é que eu gosto, no que eu sou bom e o que é que eu sonho. Essas 3 coisas nem sempre andam juntas. Tá? O que eu gosto, por exemplo, eu gosto de cantar, mas se eu começar a cantar aqui, o programa do Edmond vai para baixo, porque realmente eu não tenho aquela voz maravilhosa. Então, não dá para ser cantora. O que eu faço bom? O que eu faço bem? Eu faço bem, eu sou curiosa, eu gosto de fazer pesquisa, eu tenho interesse em descobrir coisas, eu tenho paciência, eu sou perseverante, eu não largo o osso logo de cara. Enfim, uma série de qualidades, incluindo raciocínio lógico, incluindo a capacidade
de usar a matemática. Agora ficou feio, né, gente? Matemática, eu não gosto de matemática, não quero nem ouvir falar de matemática, é o que vocês estão pensando. Mas, gente, matemática é a forma como a gente expressa a natureza, é a linguagem que a gente usa para entender e para explicar a natureza. Tá? A matemática é isso. Então, é mais uma habilidade que a pessoa pode ter. E, por último, faltou o sonho. O sonho é, eu quero ter uma casa na praia, uma casa no campo, uma casa na montanha, eu quero viajar todo ano, eu quero ter carro novo, eu quero ter bababá, bababá. Ok, você vai precisar de uma profissão que te dê muito dinheiro, tá? Então, vocês vão ter que pesar todas essas três coisas, e a minha recomendação aqui para fechar essa história de como ser astrônomo é o seguinte: procure profissionais destas áreas e de outras, né? Se você quer ser médico, procura um médico conhecido. Se você quer ser arquiteto, conversa com o arquiteto. Se você quer ser geofísico, vai numa faculdade, numa universidade e procura nos departamentos os professores que conversem com você, tá? Muita gente tem boa vontade, gosta de conversar e, com certeza, falar da própria profissão é uma coisa muito boa, para que eles contem para vocês como é o dia a dia, quais são as alegrias, principalmente quais são os pepinos, porque toda profissão, todo trabalho tem um lado gostoso e um lado ruim, né? E perguntem também quanto é o salário, para vocês já começarem a se entender. Quem faz astronomia trabalha onde? Pode trabalhar em institutos de pesquisa, pode trabalhar em universidades, por exemplo, no departamento de física, pode também, às vezes, trabalhar em planetários, tá? Essas são os três grandes contratadores de astrônomos, ok? É legal? Eu acho, tá? Olha, eu viajei, eu viajo, tá? Quem faz pesquisa em qualquer área viaja para congressos, conhece outros colegas, trabalha em colaborações, porque hoje em dia ninguém mais trabalha sozinho, né? Hoje em dia todo mundo tem seus colaboradores, não só na instituição, mas em outras instituições no Brasil e no exterior, tá? E a astronomia tem uma coisa muito legal, é que ela é uma ciência interdisciplinar. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que, de repente, para você desenvolver uma pesquisa, vamos supor em astrobiologia. Astrobiologia é uma ciência recente, é um ramo da astronomia e biologia bastante recente. Ela trabalha com vida no universo, com indícios de vida no universo, seja lá o que for a sua definição de vida. Quem que trabalha em astrobiologia? Astrônomo, astrofísico, biólogos, matemáticos, engenheiros, pessoal de paleontologia, olha só, química, todas essas áreas interagem para que os estudos possam ser levados adiante em laboratórios, em experimentos que sobem em balão na atmosfera, ou simplesmente nos observatórios, observatórios em terra e observatórios no espaço, como, por exemplo, o nosso bom e velho Hubble, que é o telescópio espacial. Legal, eu quero agradecer demais a doutora Mariângela pela participação aqui no nosso programa, ter cedido a experiência dela para nos explicar. Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas infelizmente o nosso tempo já está mais do que estourado. Doutora Mariângela, quem quiser conhecer mais do trabalho da astrofísica, da astronomia nacional aí no LNA, como é que faz para participar? Para entrar em contato conosco, nós estamos nas redes sociais do YouTube, do Instagram e do Facebook. É só procurar por Laboratório Nacional de Astrofísica, tá? Entre em contato conosco, também tem a nossa página web, que é o www.l de laranja, n de nariz, letra A.br. Também estamos à disposição, contato de público, e eu aviso também que nas nossas redes sociais vocês vão encontrar alguns eventos dos quais o LNA participou, justamente na observação do eclipse total da Lua, que houve agora do 15 para o 16 de maio de 2022. Um programa é o Céu na Sua Casa, do Observatório Nacional, no YouTube, o LNA é parceiro, e promovemos também a observação ao vivo
do eclipse, junto com telescópios, ao lado da Universidade Federal de Itajubá, a Unifei. Então, vocês encontram esse material todo nas nossas redes sociais. É um prazer ter estado com vocês todos hoje. Edmond, sempre que você precisar, tuas ordens, deixa um grande abraço a todos e tenham todos um bom período até o próximo Brasil Consciência. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você tem informações sobre o eclipse de Sobral, o acontecimento científico registrado no Brasil que ajudou a comprovar a teoria da relatividade de Albert Einstein. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando dos eclipses, esse fenômeno que tanto intriga e encanta a humanidade há tanto tempo. Há pouco mais de 100 anos, em 1919, um eclipse ajudou a comprovar a teoria da relatividade de Albert Einstein. E a experiência para que isso acontecesse foi feita no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Veja. Observação. Observação é o ato de ter a atenção focada ou centrada em algo específico para ser julgado, analisado ou investigado. Na ciência, a observação faz parte do método científico, consistindo em registrar e perceber o objeto-alvo. Albert Einstein, físico teórico que publicou em 1905 a teoria da relatividade restrita ou especial e em 1915 a teoria da relatividade geral. Bom, então a teoria da relatividade geral é a teoria padrão do campo gravitacional. E ela surge na sua forma definitiva em 1915, quando Einstein finalmente encontra as equações corretas que dizem como a matéria encurva o espaço e como essa matéria se movimenta a partir da curvatura do espaço-tempo. Agora ela começa como desdobramento da teoria da relatividade especial, quando em 1907 o Einstein tem o que ele chama o pensamento mais feliz da vida dele, que é quando ele percebe a equivalência entre campos gravitacionais e referenciais acelerados, ou seja, ele percebe que estar aqui parado como nós estamos, na presença de um campo gravitacional, é equivalente a estar na ausência de um campo gravitacional, por exemplo, no espaço, longe de qualquer grande aglomeração de matéria, porém acelerado. Com isso, ele desenvolve toda uma matemática que a gente chama de geometria diferencial e consegue finalmente as equações de campo em 1915. Então agora, na relatividade geral, a matéria diz como o espaço se curva e o encurvamento do espaço, ou a curvatura do espaço, diz como é que esses corpos se movimentam. Essa visão é completamente diferente da teoria newtoniana, onde a ação gravitacional era uma interação à distância. Ou seja, então agora os corpos do sistema solar, por exemplo a Terra, se movimenta ao redor do Sol, não porque o Sol existe uma interação à distância entre eles, mas porque como o Sol é um corpo muito maciço, ele deforma a geometria do espaço-tempo ao seu redor, de tal maneira que a Terra é obrigada, a Terra, assim como os outros planetas, são obrigados a seguirem naquela órbita por causa da curvatura provocada pelo Sol. Então essa é uma diferença crucial entre a natureza da gravitação, agora na teoria de Einstein, em relação ao que era na teoria de Newton. Em sua teoria, Einstein concluiu que a gravidade é a própria manifestação da curvatura do espaço-tempo. Por exemplo, um corpo maciço como o Sol deforma o espaço-tempo ao seu redor, de tal maneira que os planetas do Sistema Solar orbitam em torno dele seguindo uma trajetória determinada por essa curvatura. Como consequência da relatividade geral, a luz, ao passar próximo ao Sol, é defletida. Na verdade, Isaac Newton, 2 séculos antes de Einstein, havia pressuposto este desvio. Cálculos posteriores feitos por von Soldner em 1801 mostraram que o desvio previsto pela teoria newtoniana era metade do valor previsto pela relatividade de Einstein.
A partir desses valores divergentes, iniciaram-se esforços organizados por Arthur Stanley Eddington e por alguns membros da comunidade científica internacional para que fossem feitas observações e registros de eclipses totais do Sol. Assim, os cientistas poderiam comparar a posição da luz das estrelas com e sem a presença do Sol. Mas como eram feitos esses registros dos eclipses? Em 1610, 1609, Galileu Galilei, na verdade, ele desenhava. Ele desenhava num papel, tudo que ele observava, ele acabava desenhando isso num papel para registrar. Era um registro em papel e era da cabeça dele, desenhava aquilo que ele via no telescópio dele. Felizmente, a tecnologia evoluiu e a comunidade científica tinha uma aliada para ajudar nas suas observações: a fotografia. Da Guerre começa a elaborar um processo químico para que você registrasse imagens em cima de uma mídia. Na verdade, é uma mídia em vidro. Até chegar em 1870, na década de 70, 1870, fica comum os astrônomos usarem essas mídias para fotografar o céu, registrar imagens do céu. Com telescópios e a fotografia, os pesquisadores podiam registrar o eclipse e provar ou rejeitar a teoria, além de comparar os resultados dos cálculos divergentes entre Einstein e Newton. Então, em março de 1917, portanto, em plena guerra, o Dyson já publica um artigo falando sobre a oportunidade única que seria a observação desse eclipse, porque a duração da totalidade ia ser de 5 minutos. O interesse era captar estrelas, né? Então era preciso o tempo para disposição. Quem entra em contato com o Henrique Morizzi, que era diretor do Observatório Nacional, para ver com ele informações sobre as melhores localidades aqui no Brasil, foi o Charles Perrine. Foi ele que mandou uma carta em 17 e ele pretendia vir ao Brasil. E ele manda uma carta para o Henrique Morizzi pedindo para ele, então, fazer um levantamento meteorológico das localidades na faixa da totalidade. E, de fato, Sobral foi escolhida, né, pelos ingleses. Muito em função, com certeza, dessa intervenção do Morizzi. A outra expedição vai para Roça Sand, né, na Ilha do Príncipe, na costa oeste da África. Com os locais escolhidos, Sobral no Brasil e Ilha do Príncipe na costa da África, começou-se a organizar a expedição. Para Sobral, dirigiram-se as equipes inglesa, norte-americana e brasileira. A expedição brasileira, ela era integrada por boa parte dos astrônomos do observatório. Ela era chefiada pelo Henrique Morizzi, que era diretor do Observatório Nacional, tinha mais 2 astrônomos, o Alírio de Matos e o Domingos da Costa. O Lélio Gama, que depois viria a ser diretor do observatório, na época era muito jovem, ele era um matemático, era basicamente calculador. A tarefa dele no eclipse seria contar o tempo. Foi um meteorologista, Luiz Rodrigues. O navio fez várias escalas, parou em Fortaleza, finalmente chegou em Camocim. E aí eles pegaram o trem e chegaram em Sobral no dia 9 de maio. Os ingleses já estavam lá. Existiam 2 lunetas Maiar, que eram lunetas grandes, de 8 metros. A equipe brasileira tinha uma luneta dessa e com a equipe inglesa tinha outra luneta. E existiam pequenas lunetas Stanhel, que era alemã, também feitas para observar o eclipse. Levaram também espectrógrafos, 3 espectrógrafos e 2 câmeras fotográficas normais, né, para tirar fotografia das paisagens. A gente tem um belo conjunto de fotografias, não só astronômicas, mas da paisagem também. A igrejinha lá, tal, do patrocínio, as pessoas. Tudo estava saindo como planejado. As equipes de brasileiros e estrangeiros conheceram a cidade, seu povo acolhedor e terminaram de montar seus equipamentos de observação. Agora era esperar até o momento do eclipse. Porém, na manhã de observação, algo inesperado aconteceu. O céu de Sobral começou a fechar, faltando pouco para o momento da observação do eclipse. Uma chance planejada há meses estava prestes a ser derrubada pelas condições meteorológicas atípicas para a região naquela época do ano.
Aí, 1 minuto antes da totalidade, veio um vento que arrancou as nuvens de frente do Sol aqui. E o Sol brilhou, né? E a chuviscada e a umidade que a dominou amanhã deixou a região extrema com o céu extremamente claro. Se tinha 5 minutos só, então tinha que ter muito chassi, muita placa preparada para isso. Então o que os ingleses trouxeram? Vários chassis, porque as placas são montadas dentro de uma câmara, num chassi, que a gente chama de chassi, fechada, dentro de um laboratório fotográfico escuro, e eles tinham pilhas de chassi. Então, era fazer uma foto em 10, 15 segundos, tirar aquele chassi, o outro vinha rapidamente, colocava aquilo. Então, foi uma correria danada a fazer. Então, eram muitos chassis, rapidamente fazia aquilo. Tiveram outros problemas. Os telescópios foram focalizados de madrugada. Não tinha jeito, porque tinha que ter uma estrela para focalizar o telescópio. Quando foi de manhã, começou a aquecer, e aí perdeu um pouco o foco. Teve um problema de foco na equipe brasileira, dos instrumentos brasileiros. A relojoaria, que é o tempo, que você marca o tempo de exposição das placas, também falhou. Então, porque é muita correria. É uma coisa que vinha sendo perseguida e era aquele momento, eram 5 minutos e era aquilo mesmo. Depois da tensão que antecedeu o eclipse, as expedições obtiveram sucesso considerável na coleta de dados. Mas ainda não havia comprovação de teoria alguma. Eles precisavam revelar as fotos para fazer os cálculos e medições e então provar ou rejeitar a hipótese. Entre 9 e 22 de julho, eles ficam em Sobral para tirar as novas fotografias. É porque tinha a segunda parte do trabalho, que era tirar fotografias da mesma região do céu, do campo das Íades, sem a presença do Sol, para fazer a comparação, né? Isso devia ser feito com os mesmos equipamentos, nas mesmas latitudes, procurando reproduzir o máximo as condições. Terminados os trabalhos, pegaram o trem de volta no final do dia seguinte para o Camusim e foram para a Inglaterra, levando o material coletado, né? Que foi analisado e comparado com os outros materiais que vieram da Ilha do Príncipe, onde o Edison não foi tão bem sucedido com o clima e teve que tirar fotografias através de nuvens ralas depois de uma chuva forte. Mas ele não completou o programa científico, ele só fez o trabalho das fotografias no eclipse, ele não tirou a segunda grupo de fotografias de comparação. Mas aí os colegas disseram, tem que esperar pelo material de Sobral, só o seu não é suficiente, mesmo porque você não fez a todo o programa científico. Os pesquisadores agora tinham as fotos do eclipse tiradas em Sobral e Ilha do Príncipe, e com isso poderiam analisar se realmente ocorria a deflexão, uma das consequências das teorias de Newton e Einstein. Mas como isso prova a ocorrência do fenômeno? Se a luz sente a deformação do espaço-tempo pela presença de um corpo maciço, a luz, ao passar por esse campo gravitacional, ou seja, ele vai sentir essa deformação do espaço-tempo. E se você compara, portanto, a posição de uma certa estrela antes do eclipse em relação a nós, e no eclipse, quando o Sol está na nossa linha divisada, você vai poder medir essa deflexão, essa diferença na posição das estrelas e, com isso, comprovar se a previsão teórica da relatividade geral ou da teoria newtoniana, qual das duas estaria correta. Os valores estimados para essa deflexão são próximos do que é previsto pela relatividade geral. A gente vai ficando por aqui. Que você quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Se você quiser conferir todos os programas, todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, nosso link também é aí disponível. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, nosso e-mail é um canal aberto para lhe atender. O programa Brasil Consciência volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau!